Já se inicia todo um processo de dificuldades na hora da montagem de governo, seja de governo que não é do PT, seja de governo que é do PT. Então vão lá vários vereadores. E o que a gente percebe que é muito importante, eu queria me chamar a atenção, é que tem que haver uma integração forte entre direção do partido e parlamentares. Não dá para parlamentares procurar o prefeito para discutir participação no governo e não está chamando o executivo. Não dá para a executiva fazer isso sem não considerar a importância dos vereadores. Isso tem que ser uma coisa integrada, senão não dá certo. É preciso já começar desde o início e que isso possa ser os 4 anos integrado. Como também é muito importante que o prefeito, a autoridade da cidade, e ele tem que ter vários compromissos, que sabe que não é fácil, mas ele precisa também discutir qual é a interface que ele faz com o partido, como vai ser a integração, quem são as pessoas que faz a ponte, seja para poder fortalecer as políticas públicas que vão ser implementadas, seja para discutir a relação política na cidade, seja para discutir a relação com os vereadores, tem que ter partido. No meu entender, algumas feituras que nós perdemos na reeleição foi porque aplicaram o modo petista de não governar. Se tivesse governado o modo petista, teria sido diferente, e a gente pode ver isso numa análise mais profunda. E nós não podemos, a gente tem que olhar para trás e perceber os erros e no futuro poder trabalhar. Nosso partido, muitas vezes, inclusive, tem uma dificuldade, a direção, de ser generosa com a direção, com os parlamentares. Isso é uma outra questão muito importante que tem que ser trabalhada. E esse momento aqui é um momento de reflexão. Para contribuir, depois o Joãozinho não falou, ele ia falar isso no início, né? Ele vai falar isso sobre uma montagem que está fazendo de assessoria aos prefeitos e vereadores. Vamos montar uma equipe. E ali terá vários itens que serão importantes para contribuir nesse processo. Estão fazendo hoje o lançamento da revista e ela tem um papel importante, que não é apenas ter aqui os vereadores, as fotos, mas é conseguir socializar a informação. É preciso que no estado inteiro as pessoas saibam quem é o nosso partido, quem são nossos vereadores, quem são nossos prefeitos, quem são nossos vices, quem são nossos deputados federais, estaduais, e poder, senador, e para que possa se fortalecer e poder implementar a resolução que está até aqui na revista também, né, a resolução do Diretório Regional, que é de ter um protagonismo do Estado do Rio de Janeiro. Nós queremos avançar e disputar e ganhar o governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, uma frente. Nessa frente nós vamos disputar. E lá na frente nós estaremos colocando, estamos colocando, inclusive já, o nosso nome, que é o do companheiro senador Lindenberg Faria, aqui na mesa, e sem dúvida alguma a gente possa olhar no futuro do nosso futuro governador. Eu gostaria de, nesse início, passar a principal fala neste momento, que é a fala do nosso companheiro presidente nacional, que tem feito uma gestão belíssima, muito competente, muito integrada, presente, indo a todos os estados, e aqui no Rio tem que ser dito. Tem que ser dito. O tempo todo você liga, a qualquer momento você encontra lá o presidente, encontra não apenas o presidente. Eu acho que a executiva nacional merece um processo muito grande de elogio. A companheira Benedita do Rio é da direção nacional, da executiva nacional, né? Temos, são quantos da executiva nacional do Rio? Albertinho. São vários membros, tem sido muito importante, porque isso faz, né, o companheiro Adilson Pires, nem tinha, tá aqui, caladinho, né? Adilson, tá lá do Mickey aqui. Então, essa questão tem sido muito importante, que isso faz avançar e integra. E uma das coisas muito importantes, que é dar organicidade, é fazer o partido crescer. O nosso patrimônio é o partido, e ele tem que existir de forma orgânica, para que a gente possa dar ao povo brasileiro o que ele precisa, que é uma vida mais justa, mais feliz, menos pobreza e mais cidadania. Então, com a palavra, o nosso presidente nacional, companheiro Rui Falcão. Boa tarde, companheiros, companheiras. Quero saudar em primeiro lugar o nosso presidente estadual, Jorge Florencio. Em nome dele, saudar todos os dirigentes estaduais, municipais, a militância do PT aqui presente e dizer, Jorge, que você também tem feito um grande trabalho aqui. Desde a questão de recriar uma estrutura orgânica aqui do PT, eu recebi, logo na chegada, essa revista aí, muito bem feita, trabalho de divulgação e informação, que é essencial para que a gente tenha uma ação unitária, muito bem feito também, e a sua participação na campanha eleitoral, que
que resultou numa campanha com grande unidade. E nós sabemos que a unidade é condição indispensável para a gente construir vitórias. E foram muitas as vitórias que nós alcançamos aqui no Rio de Janeiro. Então, parabéns pela sua atuação, pela atuação do nosso partido aqui. Queria, em nome da Conceição, do Rodrigo, que teve que se ausentar, saudar todos os nossos prefeitos e prefeitas que aqui celebram conosco hoje essas vitórias e já se preparando para a tarefa mais difícil que vem agora, que é a tarefa de imprimir nas suas cidades, ou reimprimir, para quem foi reeleito, o modo petista de governar. Quero, em nome do companheiro Adilson Pires, saudar todos os vice-prefeitos e vice-prefeitas que nós elegemos, saudar os nossos deputados e deputadas estaduais e federais, os companheiros e companheiras da Executiva Nacional, Benedito, Wilson, Campos, que é do Diretório Nacional também, está aqui conosco. E quero fazer uma saudação muito especial ao nosso senador. Já que nós vamos falar um pouco da conjuntura política, eu acho que o fato mais importante da conjuntura recente do Rio de Janeiro foi a decisão do diretório, de forma unitária, lançar para a campanha o nome do candidato. Além de ser um fato importante, gerou muito debate, e toda vez que a gente toma a iniciativa de pautar o debate, nós estamos avançando. Há muita preocupação, e eu tenho ouvido isso, Lindbergh. Puxa vida, mas nós vamos ter uma candidatura nacional, temos o PMDB como principal parceiro. Eu acho que, inclusive, porque o PMDB é o principal parceiro nosso, e que a sua candidatura terá muita força para se implantar aqui. Porque nós temos que valorizar essa aliança. Mas valorizar a aliança não significa que o PT não coloque o nome, não queira avançar, sobretudo quando é um nome que tem densidade política, densidade eleitoral, e que, como todos sabem, sentiram aqui, o Lindbergh nessa campanha cumpriu um papel altamente partidário. Todos sabem do esforço dele, da presença, toda a costura que foi feita para que a gente tivesse uma grande campanha no Estado. Então, por tudo isso, Lindbergh, foi uma decisão, por ser unitária, uma decisão importante, e agora com as caravanas e com a presença do PT, dos nossos prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, vamos preparar essa chegada ao governo do Rio de Janeiro que o PT do Brasil inteiro está esperando. Tá? Isso acho que desfaz também todas as preocupações que viam em brincadeiras e alusões de que o Lindbergh fosse sair de um lugar onde ele é unanimidade. Então, é o nosso candidato, confiamos nessa campanha e confiamos na sua candidatura, viu, Lindbergh? Bom, companheiros e companheiras, nós fazemos esse encontro de celebração aqui no momento em que nós estamos ainda comemorando a nossa vitória nacional. Foram 17 milhões e 200 mil votos. O partido teve o maior número de votos, o partido teve o maior número de votos em legenda, que elegeu proporcionalmente as candidaturas que se colocaram mais mulheres e mais jovens. Enfim, foi uma campanha que obteve o que a gente esperava, apesar dela se desenvolver numa conjuntura de muito ataque, de muita campanha contra nós, sobretudo tentando envolver o conjunto do partido no julgamento da ação penal 470. É difícil medir o impacto daquelas coincidências do julgamento com a eleição, do tipo de julgamento que se processou, mas é evidente que algum tipo de consequência provocou e nós sofremos ainda hoje as consequências desse tipo de campanha. Mas a eleição, ela não se mede apenas pelo número de votos. Muitas vezes a gente pode ganhar uma eleição e ganha de cabeça baixa. Agora não, nós ganhamos a eleição com o nosso projeto sendo vitorioso também. Porque se nós somarmos todos os partidos da base aliada que defenderam na campanha o nosso legado político, que
falaram da companheira Dilma e do companheiro Lula como referências nacionais. Nós vamos chegar a 80% dos votos em todo o país. E até mesmo os nossos adversários, muitos deles se apropriaram indevidamente do nosso projeto, do nosso programa e da imagem do companheiro Lula e da companheira Dilma com uma maneira de poder dialogar com a sociedade. Evidente que nós não podemos ser triunfalistas, que em meio dessa grande vitória nós também revelamos algumas fragilidades que devem ser agora analisadas por nós coletivamente, de forma fraterna, de forma autocrítica, para que a gente em 2014 possa avançar mais do que obtivemos esse ano nas eleições para deputado estadual, federal, governadores e principalmente para reeleger a companheira Dilma. As pesquisas de opinião estão mostrando e continuam a mostrar a grande popularidade da nossa presidenta. A última pesquisa, inclusive, dá uma votação no critério espontâneo de 26% para ela. E se a eleição fosse hoje, ela teria 52% dos votos, ganhando com larga vantagem no primeiro turno. Mas ainda um longo caminho para chegar até lá. E muitos são os obstáculos. Nós estamos vendo que a nossa presidenta, ela comprou alguns embates que estão em curso, são embates importantes para mudar a vida do Brasil, para nos defender da crise mundial, que é arrasadora, de duração imprevisível e que está provocando consequências drásticas, inclusive no estado do bem-estar social, como vocês podem ver hoje nas notícias dos jornais, cortes muito rigorosos nos programas de saúde pública, na questão dos investimentos públicos, no gasto social, atingindo países que antes serviam até como referência ou modelo para nós em termos de desenvolvimento. Quero me referir aos embates que a nossa presidenta vem travando. O primeiro deles com o núcleo do capital financeiro, quando reduziu a taxa de juros e continua mantendo num patamar bastante razoável a taxa de juros, que é um preço importante da economia e que há muito tempo a gente vinha clamando para que baixasse a taxa de juros, para reduzir a dívida pública, para conter a especulação financeira e principalmente para viabilizar novos investimentos na produção. Associado a isso, nós temos agora a MP da redução do preço da energia, que beneficia as camadas populares, porque nós vamos ter uma redução de 16% a 20% na conta de luz a partir do ano que vem, mas que também desonera bastante a indústria, pois, como se sabe, a energia é um insumo muito caro para a produção industrial. E é curioso que os conservadores, os neoliberais, a classe dominante, viviam o tempo todo dizendo que era preciso reduzir o custo Brasil. E para essa gente, o custo Brasil é salário, é direito trabalhista e é investimento público, gasto social. E quando a gente, através da nossa presidenta, resolve reduzir substancialmente o custo da energia, isso não aparece como redução do custo Brasil. E a gente sabe que há interesses poderosos à frente e atrás das empresas que estão resistindo. Inclusive um candidato a presidente, que aparece como principal candidato de oposição, ao invés de tomar a defesa da economia popular, pelo que representa a queda da energia, procura defender os interesses dos grandes acionistas de uma das empresas que tem muitas outras distribuidoras e geradoras pelo país afora. Não preciso me referir ao nome, que eu não quero aqui fazer propaganda, sequer citando o nome de quem é, mas é alguém que frequenta muito o Rio de Janeiro, em busca das praias que seu estado não tem. Mas, companheiros e companheiras, esses embates, eles mostram também qual é a oposição realmente existente no Brasil. A oposição realmente existente não são o DEM, o PPS e o PSDB. Esses sim, oposição partidária e que sofreram uma dura derrota no último pleito. A oposição real é aquela que reúne esses grandes grupos que se opõem a um projeto de desenvolvimento independente, que se opõem ao avanço da Revolução Democrática e tem para vocalizar seus interesses uma certa mídia
que tem partido, tem lado e que permanentemente investe contra nós no dia a dia. Porque são financiados por esses grupos. Exatamente, é isso que eu estava dizendo. Obrigado, companheiro. Então nós vamos entrar em 2013 nessa conjuntura, companheiros, uma conjuntura de embate que requer do nosso partido um duplo movimento. Primeiro, dar sustentação ao nosso governo, aos nossos governos municipais e estaduais. E ao mesmo tempo que nós damos sustentação como partido, nós temos que criar as bases materiais, a correlação de forças na sociedade, para que nós possamos avançar mais ainda. Afinal, em 2013 se completam 10 anos do modo petista de governar no plano nacional. Foram muitas transformações, muitos avanços, mas ainda há muito por fazer. Nós vimos os números recentes agora do IBGE, em que há avanços, mas também os números mostram que ainda há uma grande desigualdade na sociedade brasileira. Uma disparidade salarial, uma disparidade de gênero e uma disparidade do ponto de vista racial também, que é preciso reduzir e caminhar para a igualdade. Nós tivemos, Benedita, nessa quinta ou sexta-feira, um encontro importante, primeira jornada de formação de combate à discriminação étnica e racial, não apenas agora com negros e negras participando, mas o conjunto da militância petista, para que a gente se integre nessa luta e conquiste a igualdade também nesse campo. É o nosso partido avançando nessa direção, formulando, chamando as pessoas a participarem no conjunto dessa que é uma chaga ainda na nossa história e que precisa de reparação. 2013, portanto, são 10 anos do modo petista de governar. E nós queremos marcar esses 10 anos do ponto de vista partidário de duas maneiras. Primeira, nós queremos lançar, você pode ajudar muito nisso e o PT do Rio também, nós queremos lançar uma campanha de iniciativa popular com assinatura, com banquinha, da forma mais tradicional como a gente fazia, para conquistar a reforma política eleitoral, para envolver o povo nessa questão que não é possível ter mais democracia no Brasil com o atual sistema político eleitoral, sobretudo se a gente não conquistar o financiamento público de campanha. Segundo, não dá para avançar no Brasil sem uma reforma do Estado que pegue a questão da mídia monopolizada e o judiciário conservador. Isso! E nós queremos também, nesse ano de 2013, transformar o nosso PED num momento de debate, de reflexão, não apenas interno, mas que nos permita dialogar com a sociedade brasileira, e para isso nós queremos convocar o 5º Congresso Programático do nosso partido para fevereiro de 2014. O PED seria esse momento de atualização programática, de debate dos nossos 10 anos à frente da presidência da República, e isso também criaria um clima muito propício para construir uma grande unidade, ainda que tenha disputa de chapas, que é natural, mas que a gente teria uma unidade na construção do programa de atualização, de avanços, e para isso nós estamos convocando todos os companheiros e companheiras que vamos apresentar a proposta de convocação do Congresso na reunião do Diretório Nacional nesse final de semana. Nós estamos muito otimistas. Sabemos que a eleição foi um passo importante para o PT, foi um momento de acúmulo de forças, mas dentro da eleição nós percebemos em todo o país, não é só aqui no Rio de Janeiro não, que está dando um exemplo grande de unidade. Em todo o país, o PT, onde não se uniu, está se unindo agora, sabendo do peso do desafio, do tamanho do desafio que nós temos pela frente. E para que a gente possa realmente ser vitorioso. Há uma regra que nós vimos nessa eleição, que admite pouquíssimas exceções. Onde o PT entra dividido, ele perde a eleição. Foi o caso, entre outros, do Recife. Onde o PT funciona como sublegenda, a gente não avança. Daí a importância, Lindbergh, da decisão aqui do Diretório Estadual. E onde o PT sai isolado, a
a gente também não ganha eleição. São lições que a gente vai tomando da campanha para o futuro. E eu tenho certeza que com essa participação, eu vejo aqui um engajamento total dos nossos parlamentares, prefeitos, nesse encontro partidário. É com essa relação dos prefeitos e prefeitas, dos deputados e vereadores, com as políticas públicas desenvolvidas pelo PT, que possam ser aperfeiçoadas agora, é que nós vamos fazer o nosso projeto avançar. Antes de tudo, nós temos um projeto nacional que prevê a construção de uma sociedade de igualdade, de liberdade, que ainda está distante, mas que cada passo desse que nós vamos dando abre caminho para que ela se concretize. Portanto, mais uma vez, saio aqui do Rio de Janeiro otimista com essa energia da militância aqui, pronto para o desafio do ano que vem. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado.